Mais uma vez, a paz do Senhor para todos os irmãos. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler em Zacarias, capítulo 3, versos primeiros a seguir, alguns versículos. O tema diz aqui, a quarta visão, o sumo sacerdote acusado por Satanás e justificado por Deus. Zacarias nos diz assim a palavra. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita, para lhe expor. Mas o Senhor disse a Satanás, ó Senhor, te repreende, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém e te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então falando, ordenou aos que estava diante dele, dizendo, tirar-lhe esta veste suja, e a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse, eu ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestido de veste, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares no meu caminho, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, é uma palavra que Deus me deu para essa noite, para nós meditarmos nela. Aqui fala do sumo sacerdote. Na época, um cargo mais alto entre os sacerdotes, o sumo sacerdote. E aqui nós vimos aqui uma passagem que Deus aqui poupou a vida de Josué. Esse Josué aqui não tem nada a ver com Josué, sucessor de Moisés. Aqui é o sumo sacerdote Josué. Então é bom os irmãos terem em mente isso daí. Tem o sumo sacerdote sucessor de Josué, e o sumo sacerdote que cuidava do povo de Deus, que orientava o povo de Deus. E eles foram, depois que saíram do exílio de Babilônia, eles voltaram para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele estava com a veste suja, e o anjo do Senhor estava ali, mas o inimigo também estava por ali, e viu ele com a veste suja, quis tocar nele, e o Senhor repreendeu Satanás, e disse, não é esse um tição tirado do fogo? Aqui dá para entender, irmão, que o tição tirado do fogo, o tição logo vira carvão, de carvão vira cinza,
mas antes de ser destruído, Deus entra em cena. E nós vimos aqui essa passagem do sumo sacerdote, com as vestes sujas. E o povo, ali ele cuidando, coisa de Deus, está falhando esse microfone. Então dá para nós entendermos aqui que esse sacerdote Josué estava passando por momentos difíceis. Tinha saído de Babilônia, agora ali oferecendo sacrifício a Deus na casa do Senhor e com a veste suja. Os irmãos veem que ele não teve força de repreender o inimigo. Se Deus não é com ele, ele poderia ser devorado. Mas ainda bem que Deus é um Deus maravilhoso e se levanta na hora certa. Há momento, irmão, na nossa vida, podemos dar o tema a essa mensagem, lutando contra as nossas falhas. Você tem as suas falhas, todos têm as suas falhas, mas existe um Deus que está cuidando de nós. E o inimigo queria tocar em Josué, queria destruir, no meu ver, destruir a vida de Josué, acusando Josué. O que eu quero dizer pelo Espírito Santo de Deus nesta noite? O inimigo é acusador. Ele é mentiroso, acusador, e quando ele acha uma brecha, irmão, ele acusa mesmo. Ainda bem que Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida de nós. Ele estava com a veste suja, mas Deus cuidou dele, como um sacerdote que tinha suas falhas. E no povo de Israel, naquela época, surgiu muitos causos, muita separação, muita tristeza, romperam com Deus, vários concertos, vários pactos, desobedecendo a Deus, e ele acabou sujando as vestes dele. Isso daqui dá para entender, nos nossos dias, a veste espiritual. Nós estamos vestidos, a nossa alma é alvejante, é branca como a neve, e ela suja, irmão. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, que por qualquer coisa está sujando a veste. E aqui Josué, quem sabe, nem percebeu, mas o anjo maligno queria tocar, e se ele toca, algo poderia ter acontecido com Josué. Poderia ter uma enfermidade, poderia arrebentar com a vida de Josué, mas o Senhor se levantou e disse: o Senhor te repreende. Ele não teve força de repreender, mas Deus foi com ele e repreendeu o inimigo. E o Senhor disse: olha, tira essas vestes sujas, coloca as vestes limpas, põe a mitra sobre ele, e se você obedecer e andar segundo o meu estatuto, o meu conserto, tu irás julgar esta casa. Quer dizer, você vai estar trabalhando entre os seus companheiros. Ele ia continuar fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Então, meu amado irmão, eu não sei o que tem sujado a tua veste. Isso é cada um que deve ter no seu conceito, no seu pensamento, na sua mente, o que tem feito, o que tem falado. Isto suja a veste. E se Deus não for conosco, nós estamos completamente vencidos. Mas quando nós lutamos encorajosamente na presença do Senhor, o Senhor é conosco para nos dar vitória. O inimigo é o acusador das nossas vidas. O inimigo acusa, tem pessoas que às vezes não conseguem nem vir na igreja mais, por causa das acusações. Quantas pessoas que estão na lama, caído pela sarjeta, você vai ver a história, o inimigo tocou e arrebentou com ele ou com ela. Mas louvemos a Deus, irmão, estaremos orando para que o Senhor, assim como fez com Josué, Ele possa fazer com as nossas vidas. Quem sabe, irmão, às vezes a gente pensa que não, mas olhando e analisando, pode estar com a veste suja. Por exemplo, na frente, se eu sujo a minha camisa, eu vejo. Se eu sujo na costa,
só os outros que vê, né? Então nós cuidamos a vez da frente, do peitoral e a costa, os outros vê. E tem os acusadores, e quem acusa, irmão, é mensageiro de Satanás. Nós temos que alertar: fulano, você está com a camisa suja, a roupa suja, precisa lavar, precisa se ajeitar. Mas tem pessoas que faz chacota, tem pessoas que faz disso algo, um trampolim para vencer na vida, para adquirir cargo, adquirir posição. Mas o nosso Deus é um Deus que vê tanto as nossas costas como a nossa frente e a nossa consciência. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quem sabe você veio na igreja hoje dizendo: como que eu vou participar da ceia? Eu passei raiva tal dia, passei desgosto tal dia. O inimigo está acusando, irmão. Ele acusa na mente. Ele é traiçoeiro, ele é mentiroso, ele é acusador. Mas você tem que repreender em espírito, e Deus vai repreender. Porque há momento que você não tem força, como o sumo sacerdote Josué não tinha força. Dá a entender que Deus repreendeu por ele. Como Pedro, o Senhor chegou a dizer para Pedro: Pedro, você diz que é isso, é aquilo outro, diz que não nega, que é fiel, mas eu quero dizer um negócio para você. Eu acho que Pedro falou assim: o que ele vai dizer? Eu creio que Jesus disse: eu vou falar um negócio com você. É porque Deus tem repreendido as ondas malignas da parte do inimigo, que quer devorar sua vida, devorar sua família, devorar sua vida conjugal, sua vida familiar. Enquanto você está orando, você está servindo a Deus, o inimigo está tramando algo para te derrubar, para arrebentar com a tua vida. Mas louvemos a Deus que está sempre velando por nós. Aleluia. Oh, glorificado seja o santo nome do Senhor. E Deus, se fosse outro, tinha detonado Josué, acabado com Josué, mas não. Nós servimos um Deus que, quando nós reconhecemos nossos erros, Ele é pronto para nos perdoar e para nos dar liberdade para continuarmos fazendo a obra do Senhor. Josué estava manchado, mas se Deus achou por bem de perdoar o pecado dele, colocar outra roupa, e no meio dos companheiros ele trabalhou novamente, continuou a trabalhar, o sumo sacerdote. Na minha visão, na sua visão, na nossa visão, não servia mais para nada. É como um tição, virava carvão e virava cinza. Mas o nosso Deus não apaga o pavio que fumega. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus não apaga, acho que em Isaías que está escrito assim, que Deus não apaga o pavio que fumega. Aleluia. Deus não apaga, irmão. Deus faz assoprar e o fogo pegar. Outro versículo diz assim na palavra de Deus, que Deus não corta a cana trilhada. O que é a cana trilhada? É aquela cana que passa um trator e massa ela, e ela fica deitada. Deus não corta ela, não. Deus de forma nenhuma. O inimigo quer cortar, o inimigo quer acabar com ela, mas Deus vai lá e levanta essa cana de novo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você pode estar aqui quebrado, você pode estar aqui fumegando, mas eu quero te dizer no nome de Jesus que há um Deus que, quando você está dormindo, Ele está vendo. Quando você está andando pela rua, Ele está vendo. Quando o inimigo quer tocar em você, Ele está pronto para repreender o inimigo. Irmão, se nós começássemos a olhar com os olhos espirituais, nós não seria jamais egoísta, mas seria pessoas humildes, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Você está pensando que o inimigo é fácil, irmão? Você está andando e não está vendo, porque em nosso redor existe o anjo do Senhor, mas ao derredor a Bíblia diz que está o inimigo rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quantos que já pregou nesse púlpito aqui, quantos que já cantou aqui, e hoje não tem mais força, está na sarjeta, distanciado de Deus. Louve a Deus por Deus te conservar, é Deus que tem te conservado. Pastor Donizete está aqui, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou tal, não, é porque Deus tem repreendido o inimigo. Eu não tenho visto, mas Deus vê. Deus está cuidando de nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus é um Deus, irmão, que Ele vê, Ele escuta, Ele sabe. Louvado seja o santo nome do Senhor. É por isso que você está aqui nesta noite, para participar do símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus.
você pode estar fumegando, você pode estar como cana trilhada, quebrado, triturado, mas o nome do Senhor é na sua vida, e o Espírito de Deus vai te levantar para glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes tem pessoas que se enganam, acha porque louva a Deus, porque eu canto bonito, porque isso, porque aquilo. Não, irmão, se você louva ao Senhor, é porque Deus tem trabalhado em prol da sua vida. Deus trabalha 48 horas sem parar. O inimigo trabalha para derrotar, e Deus trabalha para nos avivar, para nos levantar, e para nos dar coragem para continuar trabalhando. Quando você lê esse texto, um sacerdote com a veste suja, mas Deus repreendeu o inimigo. Ele aproveita essa ocasião, irmão, e vai tocar. Vai querer tocar a mão para detonar, destruir. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Pode ler aí que diz sacerdote, o sumo sacerdote com as vestes sujas. Ah, irmão, se fosse eu ou outro alguém, diz, isso aí não presta. Manda embora, vamos excluir ele, vamos acabar com ele. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Quando a pessoa abre o coração, Deus conhecia o sumo sacerdote, e Deus repreendeu o inimigo. Sabe lá quantas vezes Deus tem repreendido o inimigo por causa de você, por causa da sua família, tem repreendido o inimigo que tem querido tocar no seu filho, na sua filha, na sua esposa, no seu esposo, na sua família. Então louve a Deus e diz, eu estou aqui porque Deus tem me trazido em pé na presença dEle. Aleluia. Ó, irmão, nós temos que sempre reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros, para que possamos receber o perdão de Deus. Por exemplo, Pedro recebeu perdão, porque ele se entregou ao Senhor, ele arrependeu do que tinha feito. Deus repreendeu e deu graça para ele, repreendeu o inimigo e deu graça para Pedro. Por exemplo, Ananias e Safira não tiveram esta oportunidade, porque não se arrependeu do pecado que fez. Judas Iscariote também não arrependeu e acabou morrendo enforcado. Se ele se arrepende, ele teria o perdão, como o ladrão da cruz teve o perdão. Mas ele não se arrependeu. Sabe por que Deus perdoa? Deus repreende o inimigo, Deus renova a minha vida, renova você, renova nós? É porque nós reconhecemos que somos pó e cinza, e se estamos aqui é porque a mão de Deus, aleluia, tem nos guardado e nos protegido. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tem momento na minha vida que eu digo, eu preciso aceitar Jesus de novo. Nós temos que se converter todo dia, irmão, todo momento, porque quantas coisas surgem para sujar as nossas vestes, quantas coisas surgem para o inimigo nos caluniar, para o inimigo querer avançar na nossa vida, na nossa família. Mas quando nós pensa que não, as bênçãos vêm do Senhor nosso Deus, e nós se alegramos e continuamos tendo o desejo de adorar o Senhor nosso Deus. Eu não sei como você veio na igreja hoje, quem sabe vem até com pensamento de dizer, é o último culto que eu vou participar aqui na igreja, é a última vez que eu venho na igreja. Mas eu quero profetizar na tua vida, você pensa assim, mas o meu Deus é um Deus que é Deus da sua vida, Ele que te conserva, e Ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu rodei a Bíblia para vários lugares, e o Espírito de Deus me prendeu nessa veste suja aqui. Então, na veste suja do sumo sacerdote, quem sabe alguns companheiros começaram a acusar, sendo mensageiro do inimigo, mas o anjo do Senhor repreendeu o inimigo, e Deus deu vitória para o sumo sacerdote Josué. Aleluia. Oh, engrandecido seja o santo nome do Senhor. É o que eu disse, nós enxergamos a frente, mas a costa nossa nós não enxergamos, mas o outro enxerga a nossa costa, o outro vê. Então vamos ser agente de Deus, para orar em prol, irmão, da prostituta, orar em prol do caído na sarjeta, em prol do viciado, para Deus libertar e trazer ele, para que ele possa glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Nunca devemos ter prazer na queda de alguém, ter prazer na miséria de alguém, porque pode isso virar contra nós. Eu costumo dizer que é igual bola de gude, você bate lá na parede, ele volta para você.
Então nós temos que desejar coisas boas, pedir a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia do fulano, tem misericórdia daquele irmão, daquele irmão, daquele obreiro que está fracassado. E Deus pode agir e purificar e usá-lo para a glória do santo nome do Senhor. Deus dá oportunidade, irmão, Deus dá chance para nós voltar a adorar Ele, louvar a Ele, exaltar o santo nome dEle. E nós nesses dias que estamos passando, os dias terríveis para a igreja está passando os últimos dias na face da terra, pior de todos os tempos, fácil de pecar. Antigamente, irmão, era diferente, era um orando, chegava pessoas na igreja, dava o testemunho. Lá em casa nós dobramos o joelho e começamos a orar, Jesus batizou fulano, ciclano no Espírito Santo, era alegria. Hoje não se vê isso mais, o celular tomando o tempo das pessoas, a televisão tomando os tempos, só notícia ruim, só coisa que agride a nossa espiritualidade, mas o nome do Senhor está gravado nos nossos corações, e o Senhor está conosco para nos dar vitória. O sacerdote Josué estava passando por momentos difíceis, mas Deus levantou ele no meio dos companheiros dele, no meio da turma dele, e punhou roupa nova, mitra, e ele continuou adorando o Senhor, continuou trabalhando para o Senhor nosso Deus. Para ele, quem sabe, as forças tinham acabado, para ele tudo tinha vencido, chegou meu fim, estou vencido, não há mais solução para o meu problema, mas eu creio que Deus diz: tem, eu vou repreender. Você não pode, Josué, você não tem condições, mas eu vou repreender esse inimigo, eu vou bater de frente com ele, vou cercar você, aleluia, e guardar você, brindar você da cabeça aos pés, e vou mostrar para ele que eu sou dono da sua vida, louvado seja o santo nome do Senhor. E Josué trocou de roupa nova, mitra nova. Sabe o que Deus quer fazer com você aqui nesta noite? Te revestir de bênçãos na sua vida, roupa nova, mitra nova, aleluia, força nova, te renovar. O Senhor diz que faz novas todas as coisas, o Senhor faz nova. O Senhor quer fazer você de um novo crente, avivado, despertado, com um novo sonho, esperanças novas, aguardando o arrebatamento da igreja a qualquer momento, a qualquer instante. Jesus está voltando, irmão, para buscar a sua igreja, para arrebatar o seu povo. Nós devemos estar sempre atentos à voz de Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Depende de você. Deus quer te revestir hoje, quer mudar a sua roupa, aquela roupa que era de calúnia, aquela roupa de ciúme, aquela roupa de perseguição, aquelas manchas que tem entristecido o Espírito Santo. Ele quer hoje fazer uma varredura, limpar a sua veste, colocar vestes novas em você, mitra nova, quer dizer, mente nova, pensamento novo, aleluia, hinos novos, glorificação nova, e o nome do Senhor ser exaltado no nome do Senhor, na igreja, na rua, no trabalho. Deus pode fazer isso com você, louvado seja o santo nome do Senhor. Você não pode, você não tem condições, mas Deus pode te mudar, no estralar de um dedo, Deus pode mudar a sua vida, pode transformar você. Eu já falei para os irmãos aqui, e de testemunho, de alguém que nós orava por ele, eu, a esposa dele, nós orava, ela diz: ora, no tempo eu era cooperador, era diácono, irmão Donizete ora, depois fui para o presbitério, ora pelo meu esposo. Ele era aquele esposo que chegava do trabalho, inclusive no final de semana, dizia para a mulher: passa minha roupa, ajeita minha roupa, que eu estou indo para o baile. Ia para o baile, chegava com a camisa toda manchada de batom, e ela orando, servo de Deus orando. Se fosse outra, largava, abandonava. E ela disse: não, eu vou lutar até o fim pelo meu esposo. E assim foi. E ela pediu oração por mim, pediu oração para outros irmãos, e nós orando. O apelido dele era Louro, né? Era tratado de louro. Na empresa que a gente trabalhava, de caminhoneiro, e esse companheiro era desse jeito. A gabina do caminhão dele era cheia de fitas de música mundana, cheio de revista pornográfica. Quando eu chegava na empresa, ele já vinha zombando, zombador dos crentes que eu nunca vi, irmão.
zombador de primeira, daqueles que ria, que fazia chacota. Aí chegava e disse: Pai do Senhor, irmão Donizete. Eu disse: já vem você, rapaz, já nessa situação. Eu digo: Jesus, tem misericórdia, salve esse homem, coitado da esposa dele sofrendo. E quando pensa que não, um dia, nós chegamos na empresa, o ônibus encostou, nós foi descendo, eu estava meio na frente, ele mais atrás. Quando eu desci, que nós chegávamos para depois pegar os maquinários. Aí ele já veio e disse: a paz do Senhor, irmão Donizete. Aí olhou para mim assim, eu digo: mas Lolo, já logo cedo. Aí ele começou a chorar, começou a correr água do que aconteceu. Orou por ele aceitou Jesus como Salvador, foi batizado com o Espírito Santo naquela noite. Ele diz: hoje eu quero que você me ajude a fazer uma limpeza na gabine do meu caminhão, porque a partir de hoje eu tive um encontro real com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Irmãos, eu não sabia se eu chorava, se eu glorificava a Deus, que eu fiquei até envergonhado de querer retrucar ele, e ele se converteu mesmo de coração. Aí nós pegamos aquelas coisas lá na roça, eu trabalhava no reboque, puxando os caminhões, e catamos aquele caminhão, fizemos uma limpeza na gabine daquele caminhão, fita de música mundana, revista pornográfica, empiamos lá, e alguns colegas dizem: não, dá para mim, o que não serve para nós, não serve para você. Botemos fogo, queimamos tudo aquilo lá, orando, glorificando a Deus, e ele entrou na gabine do caminhão dele e trabalhou o dia mais feliz, puxando cana. Eu digo: será que ele vai permanecer mesmo? Que a gente, na nossa incredulidade, você fica meio com o pé lá, outro cá. Porque como ele era terrível, eu falei: será? Quando pensa que não, no outro dia, paz do Senhor. No outro dia, paz do Senhor. E crente fiel, batizou. E eu via ele indo com terno para a igreja, junto com a mulher e os filhos, adorar a Deus e louvar o Senhor nosso Deus. Aleluia. Então Deus pode fazer isso, irmão. Como fez na vida deste alguém, pode fazer. Se tem mancha, às vezes até alguns sabem da mancha, mas ora a Deus, que Deus pode repreender o inimigo, e pode fazer um revestimento novo, e te levantar para pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Eu dou esse testemunho para edificação da nossa fé, irmão. Eu tenho visto coisas que Deus tem feito, por isso que eu confio em Deus. Eu creio nesse Deus, que é um Deus que transforma, é um Deus que salva, é um Deus que liberta, e é um Deus que perdoa os seus pecados. Quem sabe alguma coisinha que teve lá com o esposo, um desentendimento, o filho com a mãe, o pai com o filho. Ah, não vou participar da ceia. Irmão, peça perdão a Deus, faz um voto a Deus de mudar a sua vida e participe do símbolo do corpo e do sangue do Senhor, e saia daqui revestido da presença de Deus para encarar o capeta, o inimigo adversário das nossas vidas, e pregar a palavra de Deus aonde for preciso. Você é um mensageiro de Deus, você é uma mensageira de Deus. Não deixe o inimigo te humilhar, não, irmão. Você venceu hoje e veio na igreja adorar o Senhor nosso Deus. Quantos não venceu? Quantos não teve condições? Mas você teve. Ora por aqueles que não vieram. Pede misericórdia de Deus por aqueles que não vieram, e que Deus possa abençoar. Quem sabe na internet tem alguém na sua casa dizendo: nem na igreja eu vou mais, porque eu falhei nisso, falhei naquilo, fulano está falando mal de mim, Bertano está falando mal de mim. Eu quero te dizer que o Deus que trocou as vestes do sumo sacerdote Josué, é o mesmo Deus que pode estar trocando as suas vestes aí na internet, e você procurar a igreja para adorar o Senhor nosso Deus. Aleluia. Jesus pode recuperar a tua vida, Jesus pode sarar as suas feridas, Jesus pode te levantar do pó e ponhar para exaltar o nome dele. Louvado seja o santo nome do Senhor. O pastor Donizete não pode, os irmãos aqui não podem, a igreja não pode. Quem sabe você mesmo não tem força para se levantar, mas que o Espírito de Deus te levante nesta noite para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Aleluia. Veste nova, mitra nova, aleluia, caminhando na presença do Senhor nosso Deus. O inimigo já perdeu, o inimigo é um vencido, é um derrotado, e a igreja do Senhor segue triunfantemente, louvando e glorificando o nosso Deus. Aleluia. Oh, engrandecido seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Os irmãos observam, irmão, se o sumo sacerdote
que cuidava do povo, que oferecia sacrifício ao Senhor, estava com as vestes sujas. Imagina nós, irmão, nesse mundo pecaminoso. Imagina nós com as nossas fraquezas. Nós não somos super-homem nem super-mulher, mas eu tenho um Deus que está acima de todas as coisas, para perdoar os nossos pecados, nos levantar e nós repreender o inimigo no nome de Jesus e vencermos as barreiras, em nome do Senhor. Aleluia. Por isso eu digo, em nome de Jesus, se tem algum internauta nos ouvindo nesta noite, saia da tua casa no próximo culto. Amanhã tem culto, procura uma igreja próximo da sua casa e vai glorificar a Deus com tua família, com seus filhos, com sua esposa. Levante a cabeça, não se dê por derrotado, mas continue alegre, vencendo e vencendo para sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Por isso eu digo, irmãos, eu tenho medo de muito santarrão. Eu tenho visto tanto santarrão caído, ser derrotado, e depois fica sem força para levantar. Nós temos que sempre colocar como pó, como ninguém, Deus acima de tudo, e nós precisamos de Deus e somos carentes de Deus. Aí Deus faz presente e abençoa. Louvado seja o sumo sacerdote, louvado seja o nome santo do Senhor. O sumo sacerdote Josué, eu creio que ele olhava para ele e os companheiros olhavam, e ele disse: algo errado está em mim, eu tenho falhado, eu vou ser cortado desse trabalho, vou ser expulso da igreja. E não esperava ele que Deus repreendia o inimigo e dava vitória para ele continuar trabalhando na obra do Senhor nosso Deus. É Deus que faz isso, irmão. É Deus que transforma, é Deus que purifica, é Deus que nos aviva e nos desperta. Então se apegue com Jesus e Ele dará vitória para você, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que essa mensagem, ela veio com a direção certa. Quem sabe você está em situação caótica, olhado para dentro de você e visto as misérias, visto o fracasso, mas eu olho para você e vejo as mãos de Deus trabalhando na sua vida, agindo na sua vida, te levantando, te purificando, aleluia, e o Espírito de Deus te animando. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque quando o Espírito de Deus, irmão, toma posse da nossa vida, não tem capeta que aguenta. Quando o Espírito de Deus toma posse da nossa vida, as barreiras caem por terra e nós caminhamos na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque nós vencemos em nome do Senhor Jesus. Nós não vencemos, irmão, em nome de João, de Pedro, de André, de Maria, não. Nós andamos e caminhamos no nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados. Aleluia. E vamos participar hoje do símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa minhas falhas, perdoa, Senhor, meus atos, e vai sair daqui renovado para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia. Irmão, tem igrejas grandes. Eu lembro que eu dava ceia na igreja grande como diácono, e eu achava pelos cantos, copinho de Santa Ceia encostado lá, achava pedaço de pão jogado lá no canto, porque as pessoas sentiam as suas misérias e não participavam. Igreja grande, não dá para o pastor atender tudo. Igreja pequena, é fácil. Eles não vêm na igreja quando não está bem. Na igreja grande eles vêm e largam os pedaços de pão encostados pelos cantos. Não sei se os irmãos já viram isso, mas eu vi isso em igrejas grandes muitas vezes. E eu olhava assim e dizia: esse aqui é um que não estava em dia com a vida com Deus. Esqueceu de pedir perdão, esqueceu de liberar o perdão, esqueceu que Deus é por nós, para nós vencermos em nome de Jesus. Esta é a mensagem que eu trago: vencendo as nossas acusações, vencendo os nossos erros, em nome de Jesus. Assim como Josué venceu, e Deus repreendeu o inimigo, e deu vitória para ele novamente. Amém? Então participa da ceia. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Fazemos a leitura concernente à ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23 a seguir.
estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Logo após a leitura e oração, a nossa irmã Graziele estará louvando o nome do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não venha dudar. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, vai na minha casa, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua.
Glória a Deus. Louvado seja o teu santo e bendito nome, Jesus. Obrigado por mais esta oportunidade, Senhor. Eu não estava lá, mas posso imaginar a dor que ele sente, o quanto ele sofreu quando o carrasco bateu em seu corpo e de sangue. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi humilhado. Em seu rosto bateram sem dó, mas a dor foi ainda maior quando as mãos e os pés foram pregados. No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Este sangue comprou minha vida, esperança perdida eu pude encontrar. Glória a Deus, este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Eu não estava lá, mas posso imaginar a angústia que ele passou. Tinha os olhos voltados ao céu, mesmo assim os soldados cruel, com a lança ao seu lado virou. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi maltratado. Oh, aleluia! Ele tudo sofreu por amor, sendo santo se fez pecador, inocente tornou-se culpado. No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Este sangue comprou minha vida, esperança perdida eu pude encontrar. Aleluia! Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o teu santo nome. Senhor Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu agradeço, meu Senhor, por esses momentos, meu Senhor, da tua bênção, que o Senhor, meu Deus, visitou a tua igreja, visitou nossos corações,
O Pai, o Filho e o Espírito Santo se fez presente nesta noite. Pai Santo, abençoas, ó Pai, os dizimistas. Abençoas, ó Pai, o teu povo. Pai Santo e maravilhoso Deus. Abençoas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço de vir nesta noite, Pai. Muito obrigado por este mês. O Senhor ter nos trazido eu e meu esposo, meu Senhor Jesus, para a tua casa. Pai Santo, eu sou grata, meu Senhor. Leva teu povo em paz, que o Senhor abençoa poderosamente. Meu Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor. Meu Senhor Jesus, abençoa a nossa família. Dê de misericórdia, Senhor, nos dê um mês abençoado, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, que a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos e todos digam amém. Deus em nome de Jesus.